É o seguinte, a justiça foi simplesmente ignorada. Boa noite a todos, como estão? Que bom estar aqui com vocês essa noite para a gente conversar um pouco sobre o planejamento financeiro da aposentadoria. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Fábio Souza e eu sou juiz federal aqui no Rio de Janeiro, fui procurador do INSS, sou também professor de direito previdenciário, não só aqui no ICDS, mas também em outras instituições, inclusive sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também de direito previdenciário. E há algum tempo atrás, a gente discutindo, porque dentro da ideia do direito previdenciário, eu coordeno o MBA em Planejamento Previdenciário do ICDS, e algum tempo atrás, imaginando ali uma forma de atuação mais eficiente dos advogados previdenciaristas na busca pela entrega de uma aposentadoria ideal para os seus clientes, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia de planejamento da aposentadoria, mas que não ficasse limitada à aposentadoria pública, que incluísse, sim, a aposentadoria pública, que é um ponto essencial, mas que não ficasse limitada a ela e que pudesse, dentro do escopo do planejamento previdenciário, trabalhar com outras noções, como, por exemplo, previdência complementar, investimentos geradores de renda passiva, seguros privados bom, são várias ferramentas que existem, mas como encaixar todas elas, como fazer isso, como criar esse link entre essas diversas possibilidades de geração de aposentadorias? E foi pensando muito nisso que a gente desenvolveu uma metodologia, a metodologia MAPA, que é um método, né? O MAPA é uma sigla para o método de aceleração da aposentadoria e que vai tentar buscar todos esses elementos e se conectarem na forma de pensar a aposentadoria como um planejamento financeiro e não apenas como a entrega de um benefício. Então, esse é um assunto que eu sou apaixonado, que eu fico realmente empolgado falando sobre ele. Por isso que eu fico muito feliz desta noite estar contando com vocês aqui para a gente poder conversar um pouco sobre essa forma de pensar o planejamento previdenciário de uma maneira muito mais eficiente, muito mais completa. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vamos, então, conversar um pouquinho sobre esse planejamento financeiro da aposentadoria, esse planejamento financeiro da aposentadoria. Eu quero, antes de mais nada, dizer que no final dessa aula, essa aula ela vai ter duração de 1 hora, né? Então, no finalzinho dessa aula, eu vou trazer uma notícia para vocês muito importante, muito bacana, muito legal. E aí eu peço a vocês que fiquem com a gente aqui até o finalzinho para eu poder passar essa notícia para vocês. Pois bem, vamos lá. É, nós vamos primeiro começar entendendo o seguinte: a gente estava falando em planejamento financeiro da aposentadoria. Mas então vem a pergunta, né? O que é planejamento financeiro? O que é planejamento financeiro? E dentro da ideia do planejamento financeiro, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para dizer o seguinte: planejamento financeiro é uma atividade que está crescendo muito, muito mesmo, né? Então, quando a gente fala da ideia do planejamento financeiro, a gente está falando de um ramo de atividade que cresce exponencialmente no mundo, no mundo. E planejamento financeiro não é cuidar de investimento das pessoas, não é isso, que isso é uma outra atividade também muito importante, que também cresce muito, mas não é disso que a gente está falando. Planejamento financeiro, segundo a organização internacional que cuida dessa área de atuação, é um processo de desenvolvimento de estratégias para ajudar as pessoas a gerenciar suas finanças a fim de alcançarem suas metas de vida. Então, quando você fala de planejamento financeiro, você está criando planos, estratégias, formas
de ajudar o seu cliente a alcançar uma determinada meta de vida. Isso é o planejamento financeiro. Então, isso é interessante, essa visão é interessante, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente não está falando só da gestão de um grande patrimônio, a gente não está falando só de uma visão em que a pessoa vai ter que lidar ali onde é que eu vou botar meu dinheiro, em qual ação, em qual papel. Não. Na verdade, você organizar a sua vida financeira para alcançar uma determinada meta de vida. Todos podem fazer planejamento financeiro, né? Eu diria até que aqueles que têm quanto menos dinheiro, mais importante o planejamento. Quanto menos dinheiro, mais importante é você se planejar. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você ganhar muito dinheiro não quer dizer que você consiga um bom planejamento. Tem gente que ganha muito dinheiro e no final do dia ou no final da vida está numa situação delicada. Vocês já se depararam com uma cena assim, ou com um drama que é assim, alguém que durante a sua vida ativa estava ali, ó, com uma boa remuneração, ganhando bem. Às vezes um médico ganhando bem, um advogado ganhando bem, recebendo, e aí com um padrão de vida realmente excelente. Porém, com o tempo, de repente, não foi conseguindo gerar manter aquele padrão de renda. E muitas vezes a pessoa tem algumas atividades que a pessoa simplesmente não consegue mais desenvolver, né? Imagina, por exemplo, um cirurgião e de repente vai perdendo a firmeza nas mãos ali, e de repente você vê uma situação que a pessoa, durante toda a sua vida, teve a oportunidade de poupar para a aposentadoria e não o fez. E chega lá no final da vida, fica dependendo, às vezes, de benefício da Previdência Pública. Né? Fica dependendo, a Josiane colocando ali no chat, sim, o Jorginho Guim e tantos outros, né? Porque ele é um caso emblemático, mas isso faz parte do cotidiano. A gente vai ver que no final muitas pessoas perderam e desperdiçaram a oportunidade. Agora vejam, quando a gente olha para planejamento financeiro dessa maneira é, ampla, nós estamos falando de uma determinada atividade que envolve uma série de coisas. O planejamento financeiro, que presta o serviço de planejamento financeiro, está falando ali, né, de maneira completa em planejamento sucessório, planejamento fiscal, gestão de risco e planejamento de seguro, gestão de dívidas, gestão de ativos de investimento e também de planejamento da aposentadoria. Então, o planejamento da aposentadoria é uma fração do planejamento financeiro, é uma parte do planejamento financeiro, uma parte ali do planejamento financeiro. E é nessa parte que está a nossa conversa, nessa parte do planejamento financeiro, chamado planejamento da aposentadoria, que está a nossa conversa. Esse é um ponto importante para a gente pensar aqui. Eu particularmente, tenho a consciência e a certeza absoluta que existe uma sinergia, eu chamo de sinergia empreendedora. Existe uma sinergia empreendedora entre as atividades do advogado previdenciarista e as atividades do planejador financeiro. Existe uma sinergia ali. Na verdade, o advogado previdenciarista, ele já tem uma visão que facilita muito o trabalho como planejador financeiro. Não à toa, inclusive, no ICDS, a gente tem um curso de formação de planejamento financeiro para advogados, para o advogado se transformar em um planejador financeiro. Lembrando que planejador financeiro é uma profissão não regulamentada, né? Então, não existe uma formação específica para você trabalhar como planejador financeiro. Então o advogado pode trabalhar como planejador financeiro, ele pode exercer essa atividade, né? Se ele souber como fazer, evidentemente. E aí você tem, eu acredito muito nisso. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é pensar o seguinte: olha,
Porque dentro dessa atividade que cresceu tanto, que é o planejamento previdenciário, a gente não dá mais um passo, né? A gente não avança para pensar o planejamento previdenciário sob a ótica financeira, sob a ótica financeira, né? Isso é bastante curioso, porque quando a gente vai falar do planejamento previdenciário, às vezes as pessoas que estão fazendo o planejamento previdenciário, e às vezes planejamentos muito bons, completos, que falam de previdência pública de uma maneira bem interessante ali, né? Mas que às vezes esquecem que no final das contas o que interessa para o cliente é você, ou você não, ele, né? O cliente, está com dinheiro no bolso. É isso que vai interessar no final das contas. Né? Então, vejam, o caminho que vai ser percorrido para ele chegar até essa aposentadoria é um caminho que deve ser o mais rápido e o mais suave possível para que ele tenha o melhor resultado. Às vezes você faz um planejamento previdenciário maravilhoso de previdência pública, mas com um resultado que você conseguiria chegar de uma maneira mais eficiente por outros caminhos. Às vezes não. Às vezes você vai perceber que a previdência pública vai ser o melhor caminho naquele caso. Em outros casos, você vai ver que não, olha, esquece a previdência pública aqui, vamos trabalhar com outras alternativas para gerar essa renda. Pensem na vida de vocês. Pensem na vida de vocês. O importante é ganhar o dinheiro do INSS ou o importante é a geração de uma renda passiva? Né? Basta a gente entender. No final, quando vocês estiverem lá no momento de se aposentar, o que vocês querem é ganhar uma renda do INSS ou é ganhar uma renda tendo gasto o menos possível e obter a maior renda possível, gastando o menos possível? Né? Essa é a relação. Essa é a relação. E a grande questão é que existe um espaço para que os planejamentos previdenciários que hoje são feitos deem esse passo além e passem a ser um planejamento financeiro da aposentadoria. Então, eu chamo de planejamento financeiro da aposentadoria essa construção de estratégias, de técnicas para formar e administrar o patrimônio previdenciário do cliente de vocês, de modo a criar uma renda passiva, para gerar renda passiva, tá? E isso por conta de uma visão diferente do que seja a aposentadoria. Esse é o ponto. O que é aposentadoria? O que é aposentadoria? Né? Se a gente pergunta o que é aposentadoria numa metodologia ou tradicional, a gente vai dizer a aposentadoria é um benefício pago pelo INSS em contraprestação às contribuições, com o objetivo de substituir renda. Mas na vida das pessoas, a aposentadoria não é isso. Na vida das pessoas, a aposentadoria é um processo de substituição da renda decorrente do trabalho por uma renda passiva. Isso é aposentadoria. Um processo de substituição da renda decorrente do trabalho pela renda passiva. Vejam, a aposentadoria é você conseguir ter uma renda adequada, você ter uma renda adequada, uma renda que seja a ideal para você, sem depender do trabalho. Isso é aposentadoria. Né? Você conseguir trabalhar com a ideia de substituição da renda decorrente do trabalho por uma renda passiva, uma renda que é gerada independentemente do trabalho. E a gente muda a nossa relação com o trabalho.
Muda a nossa relação com o trabalho. Essa é a grande virada. Quando eu posso me dizer verdadeiramente aposentado? Quando a minha relação do trabalho deixa de ser uma relação de necessidade. E aí eu posso escolher se eu vou querer continuar trabalhando ou se eu vou trabalhar por prazer ou parar de trabalhar, porque a renda que decorre do trabalho não é essencial para que eu viva com qualidade. Essa é a grande questão, né? E existe, gente, um grupo de clientes que vocês vão atender que, por melhor que você faça um planejamento de previdência pública, não vai alcançar essa aposentadoria de verdade, essa aposentadoria real, mesmo que você consiga, e olha que isso já é exceção, o teto da previdência para aquela pessoa. Imagine só, você chega lá, está fazendo um planejamento previdenciário para um engenheiro de uma grande empresa, ou para um colega advogado, ou de repente está fazendo um planejamento previdenciário para um empresário da sua cidade, está ali. E, assim, qual é a renda a renda dele por mês? Sei lá, 20 mil reais por mês? 25 mil reais por mês? 18 mil por mês? Uma renda que ultrapassa bastante o teto da Previdência. Aí você se empenha, você pega, coloca ali, faz, estuda em como conseguir o melhor benefício para essa pessoa. E, de fato, você faz um planejamento previdenciário maravilhoso e percebe que seguindo aqueles passos do planejamento da Previdência Pública, ele vai conseguir uma renda de 7 mil reais. Olha que isso não é uma tarefa tão simples assim, né? Mas você conseguiu um planejamento e vai ter uma tarefa de 7 mil reais. Aí você se reúne com ele feliz, empolgado para dar essa notícia de que você conseguiu um planejamento previdenciário maravilhoso. Ele vai receber a notícia e vai falar: tá, mas bacana, legal, obrigado, doutor, obrigado, doutora, mas isso ainda não me atende o suficiente, assim, não dá, isso aí não é aposentadoria para mim, eu ainda vou ter que fazer outras coisas. Não dá para viver com esse dinheiro com a qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu vou precisar de outras coisas. E aí eu estou sozinho. A sua consultoria, o seu trabalho, resolveu uma pequena parte do meu problema, mas eu tenho ainda um outro problema que eu vou ter que resolver. E você poderia ter ido além. Poderia ter trabalhado com essa ideia de tentar planejar a aposentadoria de verdade dessa pessoa. É essa a filosofia do mapa previdenciário. Essa é a filosofia do mapa previdenciário. A construção de um planejamento integral da aposentadoria. Planejamento integral da aposentadoria. Essa aposentadoria que, de fato, gera a independência financeira da pessoa, que de fato gera a independência financeira da pessoa. E que vai ser construído sempre pensando na ideia da geração da renda passiva. Preste atenção, a aposentadoria do INSS é uma renda passiva, você não depende do trabalho para receber aquela renda. Você trabalhou durante um tempo, contribuiu durante um tempo, mas a partir do momento que você começa a receber, você não depende do seu trabalho para aquela renda ser gerada. Isso aqui era só uma das formas de se gerar renda passiva, apenas uma das formas de se gerar essa renda passiva, né? Quando você para e analisa a aposentadoria, a gente pode imaginar o seguinte cenário. Olha, vamos criar aqui, e aí eu já vou trazer para vocês o primeiro pilar do planejamento financeiro da aposentadoria pelo método MAPA, né? O primeiro pilar do planejamento financeiro da aposentadoria pelo método MAPA é a ideia das múltiplas rendas previdenciárias, das múltiplas rendas previdenciárias. Esse é o primeiro pilar. Ou seja, você não vai extrair a sua renda de uma fonte única. Você vai extrair a sua renda
de múltiplas fontes. Você vai adotar estratégias diversificadas para trabalhar com a geração dessa renda passiva. Dentre elas, vamos colocar a previdência pública. Até porque a gente pode perceber, quando a gente aprofunda um pouco mais, né, durante, por exemplo, durante o curso completo do Método Mapa, a gente vai fazer continha mesmo, vai olhar ali e a gente percebe que até um determinado ponto, a previdência pública é um excelente investimento. É um excelente investimento. Essa, aliás, é uma das falhas de quem vai conversar sobre aposentadoria com a galera de investimento. Se você chegar lá e conversar com o pessoal de investimento sobre aposentadoria, fala: Ih, esquece esse negócio de INSS, isso aí é uma roubada. E aí a gente ouve cada absurdo, né? A gente ouve umas coisas assim. Não, olha só, porque é o seguinte, Previdência Pública já quebrou, né? Então não adianta a gente contar com Previdência Pública, esquece essa história. Isso é mentira. Isso é mentira. Na verdade, a previdência pública é um excelente investimento até um determinado ponto. Então, você construir um bom planejamento de previdência pública é essencial, é fundamental. Tá? Então, até um determinado patamar, está aqui. Só que, quanto maior a renda da pessoa, menos interessante vai ficando a previdência pública. Você nem precisa, nem estou falando só de ultrapassar o teto, não. Mesmo dentro do teto, quanto maior a renda da pessoa, menos interessante é a previdência pública. O retorno do investimento com a previdência pública vai reduzindo a partir do momento que você tem uma renda maior. Fica mais difícil você recompor a sua renda ativa com previdência pública, tá? E aí entram as outras modalidades. E a gente vai entender, por exemplo, previdência privada, até um determinado ponto, tem vantagens que podem ser utilizadas. Investimentos com o viés de gerar renda passiva, tá? Pode ser utilizado aqui. E aí vem, né, um ponto importante. Quando você está trabalhando com essa ideia, né, de você buscar gerar renda por diversas fontes, um ponto que a gente precisa ter em mente é que há variáveis que não são apenas econômicas. A personalidade da pessoa vai influenciar diretamente essas escolhas, vai influenciar diretamente essas situações. Deixa eu trazer um exemplo aqui, ver se vocês concordam comigo. Quando você vê o seguinte, olha só, vamos imaginar uma situação em que a gente tem ali, às vezes a gente tem uma pessoa que é extremamente organizada do ponto de vista financeiro, que faz planilha, consegue. Você conhece essas pessoas? Não sei se vocês são assim, mas se você pergunta para a pessoa quanto ela gastou, ela está ali organizadíssima, organizadíssima, consegue saber tudo, sabe exatamente quanto recebeu, quanto gastou. Tem gente que consegue, eu admiro. Eu, Fábio, eu sou uma pessoa que naturalmente eu sou bagunçado. A organização para mim é um esforço. Assim, eu digo assim, eu sou organizado, mas o Fábio em estado natural é desorganizado. Eu me esforço para ser organizado, né? Então consigo. Quer dizer, a minha esposa aqui em casa diz que eu não consigo tanto assim, mas nas minhas coisas assim, do trabalho, nas questões assim, eu sou uma pessoa organizada por esforço. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem aquelas pessoas que são extremamente organizadas, que conseguem ali essa organização. Tem outros que não são tão assim. Se você pergunta como é que é ali a sua vida financeira, a pessoa fala: olha só, minha vida né? Tá ali, só
sabe que isso tem um impacto na geração da aposentadoria, da renda passiva, e na estratégia que você vai utilizar para conseguir gerar o seu patrimônio previdenciário. Vejam, inclusive, eu vou dar um exemplo simples, porque a gente não pode ignorar um fator que é essencial, que é a economia comportamental. Economia comportamental. Aliás, hoje, na data de hoje, faleceu um dos pais da economia comportamental, que é o Daniel Kahneman, né? Que tem obras fantásticas, talvez a mais famosa é o Pense Rápido, Pense Devagar, mas tem outras obras muito importantes como Nós e tal. E aí, mas você tem outros autores, como Richard Toller, você tem vários autores que perceberam que, inúmeras vezes, as decisões econômicas que nós tomamos nas nossas vidas não são decisões tão racionais. Olha só que doideira, né? O pessoal da economia comportamental, como é que surgiu a economia comportamental? E eu estou falando disso porque eu peguei as noções da economia comportamental e trouxe para o método MAPA de uma maneira simples, de uma maneira bem simples. Mas qual é a ideia da economia comportamental? O pessoal fazia aquelas teorias econômicas com raciocínio e tal, e aí, de repente, pensava o seguinte: olha, as pessoas no seu dia a dia vão aplicar essas teorias econômicas aqui e tal, e as pessoas tomavam decisões completamente irracionais do ponto de vista econômico. E a gente é assim. A gente fala coisas que não têm lógica do ponto de vista econômico, mas a gente age naquele impulso. Deixa eu perguntar: quem aqui é mãe, pai? Quem tem filho aqui pequeno ainda? E aí, alguém aqui tem dificuldade na hora do filho e da filha comerem? E aí o filho vai comer, assim, resiste, não vai comer, tá ali. Alguém já falou o seguinte: olha só, come tudo, porque tem muita gente passando fome no mundo, e é um absurdo você estar comendo, deixando comida no prato, enquanto as pessoas estão passando fome na rua, não sei o quê. Já usaram esse argumento? Pois é, tem gente rindo aí, eu acho que já usaram. Repare só, esse argumento, do ponto de vista matemático e da economia, é um absurdo total. Porque o fato da pessoa comer ou não comer não vai reduzir a fome no mundo, né? Ele comer aquela comida que está ali no prato dele não vai mudar a fome no mundo, não muda essa estratégia, não vai fazer você gastar mais dinheiro ou gastar menos dinheiro. Outra, quer ver outro comportamento que é irracional do ponto de vista da economia, mas que a gente adota, que a gente faz o tempo todo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que alguém foi lá e comprou um sapato daquele bonito, sabe? Aquele sapato bonito, assim, pô, bacana. Foi caro o sapato, foi caro o sapato. Tá ali. Só que o sapato tá doendo quando bota o pé. Ficou apertado. Um sapato que ficou apertado. E aí você para e pensa assim: agora eu comprei, eu vou usar. Eu comprei esse sapato, pode machucar meu pé, mas eu vou usar, porque eu comprei, eu vou usar. Aí você para e pensa, do ponto de vista econômico, isso não faz o menor sentido, porque você já gastou o dinheiro. Você usar ou não usar aquele sapato não vai trazer o seu dinheiro de volta, tá? Não vai trazer o seu dinheiro de volta. Então, o que a gente percebe? O comportamento, tá? Da pessoa gera reflexos nas suas decisões econômicas, muitas vezes comportamento não racional. Por isso, no planejamento previdenciário, meus amigos, é importante você ter o olhar de identificar alguns comportamentos do seu cliente. Então, por exemplo, dentro da metodologia do mapa previdenciário, a gente olha. Vou dar dois exemplos do que a gente vê de comportamento na hora de fazer um planejamento previdenciário, que tem a ver com economia comportamental. Primeiro, a gente mede
o índice de disciplina financeira da pessoa. A gente mede o índice de disciplina financeira daquele indivíduo, tá? Para quê? Olha só que interessante. Quando você fala de escolha entre investimentos e previdência complementar, existe uma tendência da gente de encarar a previdência complementar como uma conta, um gasto, enquanto encarar o investimento de uma maneira supérflua. Olha o que eu estou querendo dizer a vocês. Olha só. Você vai criar uma estratégia para o seu cliente gerar renda. E aí você fica na dúvida: o que é melhor para ele? Previdência complementar ou esses investimentos geradores de renda passiva? O que é melhor? O que acontece? Na prática, a gente, no dia a dia, fica longe do que é uma conduta financeira ideal. A conduta financeira ideal é: você ganhou o seu dinheiro, você pega o seu dinheiro, uma parte dele você investe, e aí você investe com finalidades específicas. Por exemplo, você pegou o seu dinheiro e investiu para a previdência, investiu em investimentos geradores de aposentadoria, geradores de renda passiva, e faz o seu orçamento com o que sobrar. Isso é o normal, isso é o certo, aliás. Só que no cotidiano, se você for olhar, perguntar nas famílias em geral, o que acontece na maior parte das famílias? Você recebe o seu dinheiro, você gasta o seu dinheiro, se sobrar, você investe. Então, você pegou o dinheiro, você usou o dinheiro durante o mês, e aí, se sobrar, o que sobrar, você investe. Enquanto, na verdade, o certo é você receber, investir e fazer o seu orçamento com a diferença. Ora, se você, olha só a lógica, se você contrata uma previdência complementar, as pessoas tendem a encarar a previdência complementar como uma despesa e não como um investimento. Tá lá, é um dos boletos a mais. Vai pagar luz, vai pagar condomínio, vai pagar a previdência complementar. Então, ela entra nessa primeira etapa do gasto. Se a pessoa é indisciplinada financeiramente, é muito mais fácil você direcionar a formação da aposentadoria em maior grau para a previdência complementar do que para outros geradores, para outros investimentos geradores de renda passiva. Então, você imagina só, você tem ali algumas alternativas de investimentos com finalidade de aposentadoria. Você pode pegar investimentos mais conservadores, como, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe um título do Tesouro que foi lançado no início do ano, especificamente para complementar a aposentadoria, né? Se chama Renda Mais Brasil. Então, existe ali, tem uma forma bacana de lidar com ele. Se a gente, com um momento com mais tempo, a gente conversa no método mapa, a gente fala bastante sobre esse título. Então, você pode trabalhar com aquela forma de investimento. Você pode trabalhar com outros investimentos, como, por exemplo, vai para o mercado de renda variável, ações. E aí você vai comprar ações para fins de aposentadoria sem pensar no trade, sem pensar no comprar na baixa para vender mais alto. Você vai comprar as ações, claro, sempre bom comprar na baixa, mas você vai comprar pensando nas empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque você pretende, com aquele investimento, gerar renda passiva para o futuro. Então, você vai trabalhando com essas estratégias. Agora, imagine só, se o seu cliente é absolutamente indisciplinado financeiramente, se ele é indisciplinado financeiramente, e você fala, vai lá para os investimentos, tá? O que vai acontecer? Na prática, meus amigos, o que vai acontecer é que ele vai chegar naquele mês, não investiu, no outro não investiu, no outro não investiu, aí uma vez ele vai lá e investe, depois ele vai e investe, para de investir de novo, e aí ele não consegue formar o patrimônio previdenciário da onde ele vai extrair a sua aposentadoria no futuro.
Então, se você identifica pelo índice de disciplina financeira, e tem várias formas de medir isso. Nós pensamos e elaboramos uma forma, né, dentro do mapa, em que a pessoa consegue identificar o índice de disciplina financeira e aí você vai medindo, olha, esse aqui é indisciplinado, vamos sugerir que ele priorize previdência complementar. Ou esse aqui é bem disciplinado, então vamos sugerir que ele busque outras alternativas de investimento que tragam maior rentabilidade, porque ele vai fazer isso porque ele tem disciplina financeira. Está aí uma das estratégias de escolha, né? Buscando ali a melhor forma de conseguir gerar essa renda passiva para o futuro, baseado em economia comportamental, tá? Mas não é só essa, temos outras. Só para quem chegou depois, não esqueçam, no final eu vou dar uma notícia importante aqui para vocês. Vamos lá. Outra questão importante que está ligado a uma propriedade de comportamento e que você precisa entender o seu cliente é perceber o quanto ele tem de capacidade de adaptação. Por quê? Porque quanto maior for a possibilidade dessa pessoa se adaptar, né, a mudanças de padrão de vida, mais leve você pode pegar no planejamento previdenciário. Se for, porém, um cliente que assim, se recusa em absoluto, ele é absolutamente inflexível, ele fala, não admite reduzir em nada o padrão de vida, então esse planejamento previdenciário não pode dar errado, eu tenho que adotar medidas mais conservadoras. Então, existe uma outra medida de economia comportamental que a gente precisa avaliar, que é esse grau de adaptação, que no método MAPA a gente usa a mesma terminologia que a gente usa nas contas bancárias, que é a suitability. Você vai ver a suitability previdenciária. Sabe quando você vai abrir uma conta, você tem que responder umas perguntinhas lá para ele saber o seu perfil de investidor? Pois é, você pode fazer isso para entender o perfil do segurado que é o seu cliente, entendeu? Para você criar e montar essa ideia de qual é o perfil do seu cliente em termos de capacidade de adaptação. Beleza, muito bem. Mas a gente fica, às vezes, também trabalhando, a maioria irredutível, né, Ana Carolina? Vejam, aí a gente fica trabalhando ali dentro de planejamento previdenciário, também acho uma coisa bem curiosa nos planejamentos previdenciários tradicionais, que, mais uma vez, são super importantes, muito legais, tem muita gente boa fazendo planejamento previdenciário tradicional. O mapa ele não é para substituir, ele é para complementar o planejamento previdenciário tradicional, ele é um a mais. Mas eu acho interessante porque você faz um planejamento previdenciário, ou seja, você constrói um plano. E muitas vezes você faz esse plano, você constrói esse plano sem saber aonde você quer chegar, né? Olha só, a pessoa vai fazer o planejamento previdenciário. E como é que acontece geralmente no planejamento previdenciário? Você faz o planejamento pegando ali as contribuições que a pessoa tem no CNIS e fala, olha, com essas contribuições aqui, se você fizer um ajuste aqui nas contribuições, se você adotar essa medida, isso aqui, você consegue essa renda específica aqui. Ou seja, você começa o planejamento pelo que a pessoa tem e diz para ele onde ele pode chegar. Isso é o tradicional. O mapa, e essa é uma ideia que eu quero vender muito para vocês, na verdade, a ideia, né, que eu digo, eu quero que vocês abracem essa ideia, que vocês visualizem essa ideia, que você só vai ser realmente importante para o seu cliente, você só vai fazer a diferença de verdade para o seu cliente se você conseguir identificar onde aquele cliente precisa chegar. Se você vai construir um plano, se você vai construir um planejamento, a primeira coisa que você precisa fazer é
estabelecer onde você vai chegar. Como é que você vai construir um plano se você não sabe qual é a sua meta? Se você não sabe para onde você vai? E essa é uma coisa das mais curiosas. Essa é uma das coisas das mais curiosas. Por quê? Porque, na verdade, a gente pergunta para as pessoas quanto elas querem de aposentadoria e, mais uma vez, as respostas não são racionais. As respostas não são racionais. Muita... Vou dizer o seguinte: se você pergunta quanto você quer ganhar de aposentadoria, eu pergunto isso para vocês: quanto vocês querem ganhar de aposentadoria? Eu posso fazer uma aposta aqui, que a imensa maioria vai dizer assim: eu quero ganhar na aposentadoria a mesma coisa que eu ganho hoje, ou a mesma coisa que eu ganho no momento de sucesso profissional. Então, se eu estou ali, ó, com um sucesso profissional, tenho uma renda bacana hoje, estou preocupando com a aposentadoria, então eu quero ganhar na aposentadoria a mesma coisa que eu estou ganhando hoje. A imensa maioria vai responder isso, né? E a gente para e pensa que, na verdade, a gente precisa fazer a conta. A gente precisa identificar qual é a aposentadoria ideal para a gente. Essa é uma coisa interessante até para fazer para a própria vida, para a nossa vida, né? E também para a vida dos clientes, dos seus clientes. Por quê? Vejam, primeira coisa, a gente tem que desconstruir algumas ideias. Existe uma ideia que é o seguinte: a gente envelhece e gasta mais. Essa ideia não é 100% verdadeira. Aliás, eu arrisco dizer que na maior parte das vezes é o contrário. Na maior parte das vezes, quando a gente está aposentado, a gente precisa de menos dinheiro do que quando a gente está na idade ativa. Porque acontece um fenômeno, principalmente, sobretudo, né, para aquelas famílias que têm dependentes, que têm crianças, que têm filhos. Vocês que têm filhos, eu pergunto, o quanto os filhos pequenos consomem do orçamento doméstico? Os filhos consomem uma boa fatia do orçamento doméstico, né? Você tem despesas, de repente você tem ali, ó, o financiamento de um imóvel que vai acabar antes de você se aposentar, tá? Então, não dá para fazer não dá para tomar essa decisão no feeling apenas, na sensação, né? Ou no senso comum do que as pessoas geralmente fazem. Você tem que fazer conta. Então, um bom planejamento financeiro da aposentadoria começa com você fazendo contas e projeções sobre a aposentadoria ideal. Sobre a aposentadoria ideal. Para você construir, então, essa estratégia de modo a conseguir chegar. Aí você vai montar um plano para chegar lá. Ao invés de você falar, ó, com as suas contribuições você consegue só 5 mil reais. Ao invés disso, você vai falar o seguinte: olha, com as suas contribuições você consegue 5 mil reais. Mas a nossa meta é construir uma aposentadoria de 16 mil para você. Porque você hoje ganha 25. Mas vamos projetar aqui, vamos botar numa fórmula, né? E você pode fazer isso de diversas maneiras. Dentro do mapa, a gente tem uma fórmula para calcular a aposentadoria ideal. Então, você bota ali dentro, a gente constrói uma fórmula da aposentadoria ideal, cada um pode fazer de um determinado jeito. Eu desenvolvi um método para calcular a aposentadoria ideal. Então, aí você vai lá e calcula essa aposentadoria ideal. Beleza, você ganha 25, mas considerando as suas despesas aqui projetadas, considerando algumas questões de economia comportamental também, a gente chega à conclusão que a meta aqui para você é a gente chegar numa aposentadoria de 16 mil, por exemplo. Isso vai variar de caso a caso, pessoa a pessoa. Mas ali, ó, 16 mil reais. 16 mil reais. Então, eu não vou fazer um esforço com você para gerar uma aposentadoria de 25. Nós vamos fazer um esforço para gerar uma aposentadoria de 16. Aí a pessoa fala, mas eu queria uma de 25. Eu sei, mas tem um problema nisso. Sabe qual é o problema? É porque, meus amigos, a formação do planejamento previdenciário é
extremamente dolorosa. A formação do planejamento do patrimônio previdenciário é extremamente dolorosa. É chato juntar dinheiro para aposentadoria. Não é bom juntar dinheiro para aposentar. A pessoa não, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Quem gosta de poupar? Não, antes. A pergunta antes é a seguinte: quem gosta de gastar dinheiro aqui? Eu posso imaginar que é todo mundo, com coisas diferentes, cada um com uma determinada coisa, né? Tem gente que gosta de gastar dinheiro com roupa, tem gente que gosta de gastar dinheiro com viagem, tem gente, mas a gente, o dinheiro é feito para a gente consumir, para a gente gastar. A ideia do dinheiro é essa, né? A gente poupa para poder ter dinheiro ainda para. Beleza, a gente gosta de gastar com estudos, tem gente que gosta de gastar com caridade, tem gente que gosta de gastar com festa. Cada um aí é questão pessoal, a vida de cada um, tá? Agora, o que vai acontecer? A pessoa gosta de gastar, mas ela sabe que precisa economizar, sabe que precisa poupar. Agora, quando você vai economizar para algum objetivo que vai te trazer prazer a curto prazo, você economiza com mais gosto, né? Então tá ali, ó, eu vou economizar porque eu vou fazer uma viagem e nessa viagem eu quero aproveitar a viagem, então eu vou deixar de ir nos restaurantes aqui agora, eu vou deixar de ir para poder ter dinheiro para usar na minha viagem. Ou eu quero comprar um carro novo, eu vou economizar, forçar um pouquinho para usar para comprar meu carro novo, tá? Quando você faz esses trade-offs, essas trocas, é mais fácil você economizar. Só que poupar para a aposentadoria é um trade-off muito distante. É desgastante, sabe? Porque quando você está dizendo que você vai pegar o dinheiro e usar para a aposentadoria, sabe o que acontece? Você está tirando esse dinheiro do seu uso agora e está botando para um projeto de longo prazo. Isso é doloroso. Então, se você fala, ó, vamos calcular uma aposentadoria de 30 mil, enquanto para aquela pessoa 16 mil já seria legal, na verdade, você não está fazendo um favor para ela, você não está garantindo 30 mil para ela no futuro, você está tirando o dinheiro dela no presente, o dinheiro que ela poderia estar usando agora. Por isso, e aí você acaba gerando, né, um problema, porque você não pode pensar na qualidade de vida só quando a pessoa se aposenta. Você tem que pensar na qualidade de vida antes e depois da aposentadoria. Então, um bom planejamento previdenciário, se ele tem a visão financeira, ele não vai olhar só para o resultado final, ele vai olhar para esse caminho. E a gente vai olhar o seguinte: olha só, agora, enquanto a pessoa está trabalhando, enquanto ela está juntando seu dinheiro para se aposentar, enquanto ela está construindo esse patrimônio previdenciário, eu preciso aqui estar atento também à qualidade de vida dela agora, também à qualidade de vida dela agora, né? Então, essa é uma filosofia do mapa previdenciário. O caminho tem que ser o mais leve possível. O caminho da geração da aposentadoria tem que ser o mais leve possível. Então, você vai diversificar e vai trabalhar com um caminho mais leve possível. E aí, para você ter um caminho mais leve possível, uma das coisas que você tem que fazer é qual é o mais rápido, né? Como é que eu posso acelerar? Por isso, nós vamos trabalhar com a ideia de aceleração da aposentadoria, para buscar os caminhos mais rápidos para você conseguir. Isso não só na previdência pública, como também na previdência privada e nos investimentos. Ó, o chinelo dela tá aí, ó. Exemplo, nós temos cuidado que tem um áudio aberto. Exemplo, você está ali com investimentos para a geração de aposentadoria. E aí, no início da vida, você está botando ali, ó, investimentos que têm um risco maior, né? Quanto mais jovem você é, mais distante do momento de você se aposentar, maior pode ser a sua exposição ao risco. Você pode se expor mais ao risco. Então, você vai ter investimentos que têm risco maior, mas, consequentemente, maior chance de retorno também. À medida em que você vai chegando no momento da aposentadoria, você vai migrando seus investimentos para investimentos mais conservadores.
Quanto mais perto você está de se aposentar, menor é a sua possibilidade de se expor aos riscos, né? Então, você vai reduzindo a sua exposição. Isso é uma forma de você conseguir ir preparando o seu patrimônio para gerar a renda passiva. Porque imagina só, quando você está faltando 3 anos para a idade que você planejou se aposentar, você está no investimento altamente volátil, e aí tem uma queda, isso vai adiar a sua chance de aposentadoria, porque você está ali, ó, longe. Então você tem que ir construindo essa estratégia, diversificando, mas de maneira inteligente. Diversificando de maneira inteligente. Mas, Fábio, isso o advogado planejador previdenciário pode fazer? Pode. Pode. E aí, esse é o ponto, né, que eu quero trabalhar com vocês. Estamos aqui, ó, segura mais um pouquinho que a gente está quase aqui, está quase na hora de eu contar para vocês a nossa novidade. Vejam, o advogado pode fazer isso, porque a ideia é que o advogado não pode indicar exatamente qual o investimento que a pessoa vai fazer. Isso ele não pode, porque isso é para o profissional que tem a habilitação específica. E eu nem acho que é uma boa o planejador financeiro assumir esse papel também. Eu acho que é importante ser outra pessoa, tá? Então vejam, o advogado, ele pode construir a estratégia. Ele não vai dizer o seguinte, ó, compre a ação da empresa tal, invista no fundo tal, compre esse papel. Isso ele não pode fazer, por 2 motivos. O primeiro, porque ele precisa da habilitação específica para isso. É o gestor de investimentos ali. E também porque, como muito bem colocado ali pela Josiane, para não ter o viés, né? Para você ser um personagem neutro aqui. Você não está querendo vender produto para o seu cliente, produto financeiro para o seu cliente. Você está querendo prestar o serviço, tá? Agora, o que o advogado pode fazer? E onde ele acaba e até onde ele pode ir? Ele pode construir um plano integral de aposentadoria, em que ele vai construir a estratégia. Então, ó, você vai gerar renda passiva colocando aqui a minha sugestão, a minha indicação é que você vá construir uma renda para gerar uma aposentadoria do valor tal que a gente calculou. Para isso, você vai contar com 40% desse valor que vai vir da Previdência Pública, tudo fazendo a conta para cada caso concreto. Estou dando um exemplo. 40% da aposentadoria dessa renda vai vir da Previdência Pública. Os outros 60%, olhando e estudando o seu caso, e recomendo que 30% venha de Previdência Complementar. E aí você pode mostrar as possibilidades da previdência complementar, qual a melhor forma de tributação, tudo isso a gente conversa no método MAPA. Qual a melhor forma de tributação para a previdência complementar aqui. E o restante, investimentos. Sugiro que você coloque desde o início em uma parte em renda fixa, como, por exemplo, o título do governo, Renda Mais Brasil, e a outra parte você pode ir colocando em investimentos de maior risco, e com o passar do tempo você vai migrando e vai transformando esses investimentos de maior risco em investimentos mais conservadores. Existe também uma metodologia para isso que o MAPA vai sugerindo para você ir fazendo esse processo de migração para um outro perfil de investimento, porque você tem que reduzir a sua exposição ao risco. Olha que coisa interessante. E mais, né? No meio desse caminho todo, você ainda construiu uma estratégia de proteção que mescle os benefícios da previdência de proteção à família, como você deixar toda a documentação preparada para um caso de eventualidade que precisa ser concedida a pensão por morte, por exemplo, ou um benefício por incapacidade, e associar isso também a seguros privados, ajudar a pessoa a visualizar qual o melhor seguro privado. Porque a pessoa vai lá conversar com um corretor de seguros. Quer ver uma coisa que dá mais insegurança? Conversar com o corretor de seguros
sobre qual seguro contratar. Não sei se vocês já viveram essa oportunidade. Por quê? Porque ele está ali para vender o seguro. Pode ser um corretor seríssimo, tá ali, ó, ele não tá querendo enganar, nada disso, ele é sério. Mas ele quer vender. A função dele é vender o seguro. E aí, se você se coloca numa posição, se você estuda esse tema, né? Se você conhece as regras jurídicas sobre seguros, e se você tem essa visão ampla do seguro dentro do planejamento previdenciário, você pode também prestar essa consultoria para o seu cliente, né? Auxiliá-lo nessa contratação do seguro. Ele pode contratar o seu serviço também para auxiliar, para analisar o contrato de seguro que está sendo oferecido a ele, para você poder. Por exemplo, o que vale mais a pena? Você comprar um seguro em que você compra a pólice, né, aquela pólice quitada, ou você contratar um seguro em que você vai pagar o prêmio e só vai ter a pólice durante um período de cobertura. Para cada caso vai variar. Para cada caso vai variar. É exatamente se é o seguro temporário ou vitalício. Vai ter, em alguns momentos, o temporário é melhor, em outros o vitalício é melhor. É uma conta financeira. Só que, às vezes, o corretor, e às vezes até porque ele não sabe esse raciocínio. Ele conhece muito bem o produto ali, mas para a vida do seu cliente, de repente, ele não consegue acompanhar esse raciocínio. E aí você ter um planejador. E aí, olha só, o que eu quero, assim, só para a gente fechar o raciocínio dessa exposição, hoje é uma aula especial, mais curta, né? O nosso curso do Mapa Previdenciário, as aulas têm uma duração maior, já tem, na verdade, aulas gravadas e a nossa aula, nossa conversa ao vivo, em que a gente fica bem mais tempo, né, conversando. São 8 encontros e mais o vídeo de introdução. Mas vejam só, eu fiz 8 encontros para a gente ficar conversando de uma maneira assim, mais duradoura e amadurecendo essa ideia, porque tudo é novo, né? Então é importante que a gente passe um tempo. Então, um período de 8 semanas estudando é um período bem adequado para aquilo amadurecer dentro da gente, do nosso pensamento, e a gente ir construindo as estratégias de aplicar. Aliás, como muitas pessoas fazem, a própria Josiane, que está aqui, já fez e trabalha com planejamento financeiro também, e a gente e vários outros alunos que estão implementando. E estão implementando numa lógica, e é essa a parte final que eu quero falar para vocês, que muita gente faz o seguinte: tá, mas e aí, como é que eu faço isso na prática, né? Primeiro, entendendo como faz, e segundo, mostrando para o cliente o valor desse serviço. É claro, esse planejamento financeiro da aposentadoria não é um produto que você vai vender para qualquer cliente. Vai ter gente que não está preparada para ele. Mas tem muita gente, e tem aquela categoria de clientes que são os clientes high ticket, né? São aqueles clientes que têm um potencial enorme que você não pode desperdiçar, mesmo que a sua carteira, a maior parte dos seus clientes pode ser, talvez, não clientes de maior renda, mas sempre aparece aqueles clientes que têm essa necessidade. E aí você deixar de oferecer um produto como esse é complicado, até porque, dentro da ideia do mapa, o planejamento previdenciário não é apenas uma consultoria. Dentro da ideia do mapa, o planejamento previdenciário é um serviço contínuo. Acho que essa é uma grande sacada, tá? Vem comigo aqui, ó. O planejamento previdenciário é uma chance de você gerar renda permanente para o seu escritório. Renda permanente para o seu escritório. Por quê? Se você encara a aposentadoria como um processo, a ideia é você ir acompanhando esse processo. Você tem um momento de elaboração do parecer, mas muitas vezes não adianta você entregar o plano para o cliente. E o cliente quer que você esteja com ele, ajudando na execução desse plano. Então, você trabalhar em um planejamento previdenciário como serviço contínuo, por exemplo, com feedbacks semestrais para o seu cliente, e você vai
Primeiro que você vai fidelizando o cliente a você. Lá na frente, se ele precisar fazer o requerimento da aposentadoria ou qualquer... Ele vai procurar o seu escritório, não outro, porque você continua com ele ali acompanhando, né? E, além disso, você pode cobrar por esse serviço de acompanhamento. Você vai ter que entregar coisas para ele. Tem algumas coisas que você pode entregar, né? Você pode estruturar um serviço no seu escritório para que, periodicamente, esse planejamento, porque o planejamento financeiro da aposentadoria, você vai receber dele os feedbacks e você vai adaptando. Porque dentro do mapa previdenciário você constrói a ideia de de aplicação de técnicas de gestão ágil ao planejamento previdenciário, em que você consegue ir adaptando esse plano ao que aconteceu com o cliente naquele período. Então, veja, nesses 6 meses, ele não conseguiu poupar, ele não conseguiu fazer os investimentos, ele não conseguiu contribuir, ele não conseguiu contratar o seguro. Beleza, então vamos adaptar o plano. Vamos mudar um pouquinho e vamos... Porque senão, olha só, você faz um planejamento para a pessoa se aposentar daqui a 6 anos. Aí daqui a 6 anos ele vai lá contando com aquele planejamento. Se as coisas mudaram no meio do caminho, pode ter dado tudo errado para ele. Agora, se você está acompanhando, aquilo vai dando segurança para o cliente. A segurança de que aquele plano está em constante processo de melhoria. É uma melhoria constante do plano, né? E dá para fazer isso. Dá para fazer isso de uma maneira bem inteligente, bacana, com a aplicação do mapa previdenciário, tá? Eu quero muito, gente, eu quero muito trazer esse conteúdo de maneira integral para vocês. Eu quero muito trabalhar com vocês, mostrando como aplicar o mapa previdenciário dessa maneira integral. Porque é um produto que eu realmente acredito, até porque aquilo que no início era um sonho, né? Naquilo no início era uma questão que a gente trabalhava apenas pensando como uma estratégia, criando uma... Hoje já tem resultados, né? Hoje já tem ali já tem a chance, já tem aquilo o que o pessoal chama de prova social, porque a gente já tem o pessoal trabalhando com o planejamento previdenciário sob o aspecto financeiro. E pessoas que estão bombando, estão voando, inclusive com essa sistemática de trabalhar com a cobrança contínua pelo planejamento, gerando essa renda previsível para o escritório, o que é muito bom. Por conta disso, eu queria fazer um super convite para vocês, né? Nós vamos ter agora um período em que eu vou estar com a equipe do ICDS em Lisboa para o nosso congresso internacional. Então, a gente está indo, o congresso é na outra semana, né, que o ICDS está promovendo. Mas para todo mundo que está aqui hoje e que tiver interesse no curso do Mapa Previdenciário, né, nós temos um cupom especial, que é o Mapa 20. Mapa 20. O curso já está com o preço bem acessível, né? E com o cupom Mapa 20 você consegue ainda reduzir em 1/5 o valor do curso, que fica super acessível. Na verdade, com meio planejamento previdenciário, você paga o curso inteiro. Com meio planejamento previdenciário, você paga o curso inteiro, né? Então, você consegue trabalhar dessa maneira. Tá? Joana, perdeu a inscrição do congresso? Poxa, que pena, mas haverá outros, haverá outros. Tá? Aí o Márcio pergunta se tem que conhecer o mínimo de investimento, como propor. Na verdade, Márcio, dentro do mapa, a gente fala um pouco, né, dos investimentos geradores de renda passiva, mas você não precisa entender de investimento. Essa que é a questão. Você não está trabalhando... o papel do advogado não é sugerir o investimento. Então, você não precisa ser um especialista em investimento para fazer um planejamento financeiro da aposentadoria. Essa que é a grande sacada. Você precisa entender da lógica. E isso a gente vai fazer no mapa, tá? Agora, você não precisa ser um profundo conhecedor de investimentos
para poder fazer o planejamento, porque a sua ideia, e aí é o limite da onde o advogado pode ir, o advogado não pode trabalhar com essa indicação do investimento em si. Ó, o Maurício, inclusive, colocou ali o link para o método mapa previdenciário ali no nosso chat, para quem quiser, tá? Já está ali. Vejam, Paulo, grande abraço, Paulo, um abraço para você. Nós temos isso aí, a Josiane colocando, é diferente, né? Assessor de investimento é uma coisa, planejador previdenciário é outra, completamente diferente, tá? E o mapa seria o planejamento previdenciário? Sim, o mapa é um método de planejamento previdenciário, Daniela. É um método de planejamento previdenciário, de planejamento financeiro da aposentadoria. Na verdade, você vai fazer o planejamento que você está acostumado a fazer, o planejamento da Previdência Pública, e aí pega esse resultado e vai colocar em cima dele as observações do mapa, tá? Então, assim, os cursos de planejamento de aposentadoria tradicional, tal, eles não perdem o valor, não, eles são super importantes. Só que a grande questão é, eles vão até um determinado ponto. O mapa vai além. O mapa complementa essa informação com essa visão. Tá? Tanto é que o nosso objetivo não é ficar nessas 8 aulas trabalhando com o planejamento da Previdência Pública detalhadamente. Não, a gente vai olhar o planejamento da Previdência Pública do aspecto financeiro. A gente não vai no método MAPA, aqui no curso, ensinar a fazer o planejamento previdenciário da Previdência Pública detalhadamente. Isso a gente tem o MBA, isso a gente tem outros cursos, só que aí a gente vai olhar para a Previdência Pública e vai fazer conta. É o olhar financeiro da Previdência Pública. É isso que a gente faz no mapa. Concordo com a Josiane que esse é um oceano azul. Sabe por quê, gente? O que acontece hoje? Hoje nós temos os advogados que fazem bem o planejamento da Previdência Pública. Nós temos a galera do investimento que sugere bons investimentos geradores de renda passiva. Sabe o que falta? Aquela pessoa que faça que essa união das duas coisas. Aquela pessoa que consiga ter as duas visões e consiga conectar, consiga chegar para o cliente e entregar para ele um conteúdo que, na hora que ele vai conversar com o assessor de investimento, ele sabe o que pedir. Porque uma das coisas que acontece é que quando a pessoa vai lá conversar com o gerente, com o assessor de investimentos, às vezes ele está tão perdido que ele não sabe nem o que pedir, nem o que ele quer, nem qual tipo de investimento ele precisa fazer com esse objetivo. E o planejador previdenciário vai auxiliá-lo nesse aspecto. Para a aposentadoria, é essa característica aqui que você precisa buscar nos investimentos. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades. Alguém tinha feito uma pergunta maior ali em cima, mas eu acho que depois disso que já entendeu, né? Eu acho que foi o Bruno que colocou aqui, mas aí, ó, a Josiane, a Amanda também, que é super especialista, autora de livro de planejamento previdenciário, que está aqui, olha que chique também, Josiane, Amanda, só a gente, o Paulo Bacelar estava aqui também, então, muito feliz. Meus amigos, objetivo da nossa noite de hoje, tá? O objetivo da nossa noite de hoje foi esse. Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir para tirar qualquer dúvida, alguma questão, tá? E espero muito, 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 muito conseguir encontrar vocês para a gente conversar mais a fundo sobre essa metodologia durante 8 encontros que teremos com toda a chance de falar. A gente vai botar planilha, todo mundo vai fazer, é bem prático, né? Bota a planilha, vai ali, lança os valores na planilha e a gente consegue chegar nesses resultados, calcular a aposentadoria ideal. Muita gente acaba fazendo para ela própria, para o próprio aluno, está fazendo para si, vou fazer o meu aqui, para depois a gente trabalhar, né? Faz primeiro para você, para depois você conseguir fazer para os outros. Muita gente faz isso. Fechado? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, tá?
E vamos não entender sobre os 8 encontros, é porque ele é online, mas tem os encontros ao vivo, né? Para quem não conseguir assistir ao vivo, pode assistir gravado, pode no momento que quiser. Mas tem um momento ao vivo para a gente tirar dúvida, né? A gente abre, todo mundo, microfone aberto, vou fazendo a exposição, mas tem um momento das dúvidas, do debate, em que a gente pode, assim, interação total, tá? Durante a aula. Ó, queria agradecer muitíssimo, perguntar aqui ao Pedro e ao Maurício se eu tenho que falar alguma coisa, vocês têm alguma coisa aqui para acrescentar, tá bom? Se não tiverem, a gente vai terminando por aqui, tá bom? Então, ó, se eles quiserem saber mais, métodomapaprevidenciário.com, métodomapaprevidenciário.com. Um abraço, pessoal, uma boa noite a todos.